Olá, prezados acadêmicos e acadêmicas do nosso curso de gestão, nessa disciplina de função social da escola, nessa primeira unidade, vocês têm aí no Moodle postado, nós vamos fazer primeiramente uma reflexão sobre a educação e o processo de humanização. Então vocês observarão que já tem um material chamado A Vida Humana, onde nós partimos do pressuposto que o ser humano, diferente das demais espécies animais, ele é um ser racional, pensante, a sua existência não é algo pronto e acabado, precisa ser construído. É um ser por fazeres, um ser de projetos. Portanto, nessa construção, ele precisa assumir esse projeto como responsabilidade sua. É isso que dá a característica do ser humano ser um ser humano histórico. Ou seja, não existe duas pessoas iguais. Ele é único, porque ele já nasceu dentro de uma cultura e ele vai construindo a sua existência a partir desses laços culturais. Exatamente por o ser humano ser incompleto, inacabado, por ele precisar se construir, que há necessidade de que seja feito um trabalho de educação. É a educação que vai ajudá-lo nesse processo de compreensão do seu presente, onde ele está, buscando os fundamentos do passado para ele conseguir construir o seu futuro. Nós temos também nessa unidade algumas questões aí para vocês refletirem. A educação, vocês verão em Álvaro Vieira Pinto, que ela diz respeito à existência humana em toda a sua duração, em todos os seus aspectos. O ser humano constitui o conhecimento, ao mesmo tempo que o conhecimento nos humaniza e nos faz gente. É por isso que talvez a gente entenda por que nós passamos tantos anos na sala de aula. A importância que tem o processo educativo e formativo na nossa existência. O texto Educação, Educações é baseado no livro Que é Educação, do professor Carlos Rodrigues Brandão, e ele nos faz pensar que não existe uma única educação. Cada povo, cada tribo, cada grupo pensa no seu conjunto aquilo que ele precisa fazer, que ele precisa construir, que tipo de homem. Vocês têm aí no Moodle um texto Educações e Educações, que é do professor Carlos Rodrigues Brandão, onde ele faz uma reflexão sobre os tipos de homem e tipos de sociedade que a gente quer. Ele conta algumas histórias, e vocês verão lá, sobre os índios de Virgínia que receberam uma carta do homem branco americano pedindo que mandasse alguns de seus melhores guerreiros, que eles os faziam homens. E na verdade é comum a gente conhecer essa carta em que os índios dizem: mandai alguns dos vossos homens brancos que nós vamos ensinar a eles o que é ser homens, porque os nossos índios foram tomar das lições da escola do homem branco e voltaram fracos, péssimos guerreiros, péssimos corredores. É por isso que a gente precisa pensar, quer dizer, para formarmos homens, nós temos que conhecer os princípios e os fundamentos que nós queremos chegar. Então, nessa primeira unidade, além disso, vocês têm aí análise de conjuntura. Análise de conjuntura é uma importante ferramenta para vocês poderem situar a escola. A escola não é uma instituição isolada. Ela é uma construção social. Então observem aí que todos os acontecimentos, ele influenciam as vidas das pessoas. Existem os cenários, existem os atores, existem as relações de força e existe a articulação entre a estrutura e a conjuntura, de modo que a estrutura econômica acaba influenciando nos acontecimentos, nos autores e nas relações de força que vão se relacionando entre si. Então dê uma olhada nessa unidade e aí nós temos também na primeira unidade a função social tradicional versus uma função social nova. O que é isso? A tendência tradicional da educação, ela é basicamente essencialista, ou seja, existe uma essência que é mais importante que a existência e que precisa ser incutido nos seus alunos. A questão da marginalidade nessa concepção está associada à ignorância. Marginalizado é o sujeito que não conhecia o conteúdo dos livros. A escola colocada como um antídoto para superar a ignorância. O conhecimento aqui necessariamente passa pela figura do professor, que é o seu detentor. O aluno é um recipiente vazio a ser enchido com esse conhecimento que vai lhes fazer a essência, vai lhe construir a sua existência enquanto ser humano. Já numa perspectiva de escola nova, nós temos a valorização dos processos de ensino-aprendizagem. E um dos autores que, por sinal, eu gosto muito,
é o Jean-Jacques Rousseau, principalmente na obra Emílio, onde que ele diz: deixem as crianças ser criança, não façam das crianças miniatura de adultos. Então aqui nós temos uma valorização da existência em detrimento da essência. Mas tanto a pedagogia tradicional quanto a pedagogia nova, e o próprio Demerval Saviani faz muito bem essa crítica em Escola e Democracia, elas são liberais. Elas não caminham para a transformação social. Elas caminham na perpetuação da manutenção do status quo conseguido pela elite dominante. Então dê uma olhada nesta unidade, boas leituras e ficamos à disposição para auxiliá-los.